Graças e paz, irmãos. Evangelho de João. Capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Até o verso 8, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio de poder abrir as Escrituras, poder meditar na Tua Palavra. E hoje à noite, ó Deus, pela misericórdia e graça do Senhor, que o Espírito Santo, ó Deus, de alguma forma, ache em nossos corações o lugar para produzir frutos, transformações poderosas. Traga, Senhor, cativa os nossos pensamentos, os nossos corações, a Tua Palavra nessa noite. Ó Deus, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, tudo aquilo que nos atrapalha, ó Deus, todo pensamento contrário, toda inquietação caia por terra agora. Ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, eu lhe peço nessa noite. Amém e amém. Irmãos, já viram alguém cavar uma cisterna? O trabalho que é, o perigo, né? Ao mesmo tempo, extremamente trabalhoso, poder cavar uma cisterna, achar água, manter a cisterna, enfim, não é simples. E depois de um tempo, né, muito tempo, né, provavelmente, em muitos lugares, ela acaba por se perder, tem que ser tampada, outros têm que cavar em outro lugar, e assim por diante. Acaba a água, né, ou alguma coisa acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto, basicamente esse texto, a história do texto, se desenrola perto de um poço, ou perto de uma cisterna. E o que é mais interessante é que, apesar de tantos anos depois, porque é um poço conhecido como o Poço de Jacó, apesar de tantos anos depois, o poço estava lá, a água estava lá. As pessoas continuavam a buscar água no poço de Jacó, que foi cavado há muitos anos atrás, há séculos atrás, diria até. Ali em volta daquele poço, acontece um grande processo de transformação, de revelação, de cuidado.
É quando Jesus vem conversar com a mulher samaritana, ou melhor, ela vem tirar água do poço por volta do meio-dia, encontra Jesus ali. Há um diálogo onde ele desenvolve com a mulher, e o inesperado na vida da mulher acontece, ou seja, ela vem buscar uma água e sai completamente inundada com um outro tipo de água, que muda a sua vida, muda a sua história e muda a história das pessoas que estão ali perto do poço. Ou seja, tudo acontece ali no poço, ou perto dele. Eu fiquei pensando a respeito disso. É claro que quando a gente olha o texto, a gente tem que pensar em alguns aspectos para a gente desenvolver, né, essa aplicação da mensagem para os nossos corações. E eu quero, nessa noite, pensar da seguinte maneira. Nós da Oitava Igreja, do ano passado, né, agora eu vou falar o ano passado, parece que está longe, para mim está longe. De verdade, passamos por muitas dificuldades e temos enfrentado, todos, de alguma forma. Mas o que eu quero dizer, em primeiro lugar, que apesar de tudo, eu quero dizer que o poço da Oitava Igreja ainda continua aqui. Segundo, o poço da Oitava Igreja continua tendo água. Amém? Nós temos água. Eu fiquei pensando muito a respeito disso, da forma como nós não só encaramos as adversidades, mas como estamos plantando a nossa história, a nossa vida, pautado exclusivamente na água da vida, na palavra de Deus. Existe água. Segundo lugar, que apesar do tempo, da história, aqui ainda continua sendo um lugar de encontro, de transformação, de mudança. A partir da sinceridade das pessoas que entram e se dispõem a encontrar verdadeiramente a água da vida que tem no poço. Porque o diálogo desenvolvido pela mulher samaritana com Jesus, ela é baseado numa verdade a partir daquilo que ele coloca para ela. Ou seja, você vem ao poço por volta do meio-dia e é um lugar e é uma hora inadequada para se buscar água, mas ela vinha porque exatamente era um lugar, a hora onde as pessoas não estavam. Porque ela não queria estar com as pessoas, por causa do estilo de vida, provavelmente. Mas ao se deparar com Jesus e ele diz para ela a verdade da história, da vida dela, ela simplesmente se desmonta diante dele. Ou seja, ela é encarada, né, ou confrontada com a verdade da sua própria história. E ali, naquele momento, ela percebe que ela precisa se abrir para a verdade absoluta do Deus Criador. E quando isso acontece, ela não só experimenta aquilo que Jesus está dizendo para ela, ou seja, a verdade da água da vida, mas como ela consegue transformar isso de uma forma tão intensa que ela busca na vila as pessoas para poder ouvir dele. Ouvir dele. Tudo ali por causa de um encontro no poço de Jacó que foi construído há tantos anos, ali, naquele momento. Ou seja, aqui na Oitava existe água da vida. Aqui existe lugar de encontro
e transformação e de confronto com a palavra de Deus. Não contra aquilo que eu penso, mas aquilo que a Bíblia exatamente diz. Mais do que isso, o encontro ele é transformador porque ele nos leva a buscar outras pessoas para ouvir daquele que pode transformar todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Essa é uma realidade para nós começarmos 2023 de uma forma clara e evidente, de que apesar de todas as dificuldades do ano passado, eu quero afirmar que continuamos no mesmo lugar, com a água do poço, com a água da vida, jorrando dentro deste lugar, em nome de Jesus. Tem um aspecto. O que faz o poço secar? E é isso que eu quero hoje também falar com você. Se eu posso ampliar, pensando no todo da igreja, mas eu posso afunilar pensando em você. O que faz o poço secar? Aí dentro, aqui dentro. Eu acho que é uma conversa que a gente precisa ter conosco mesmo e com essa verdade de confronto que precisamos ter todos os dias. É quando eu olho e falo, puxa, está faltando água no poço. O poço está seco. Está vazio. Já parou para pensar no que pode fazer um poço secar? Falta de chuva. Sim. A seca, com o passar do tempo, vai drenando toda a água. E as pessoas que vão buscando, enfim, chega um momento que seca o poço. E há muitos anos atrás, não tantos, mas alguns anos atrás, eu ouvi de alguém que olhou para mim, numa sala de aula, e disse, não se tira água de poço seco. Não se tira água de poço seco. E eu fiquei pensando nisso. O que faz, de verdade, secar? Falta de chuva. Ou quando nós começamos a jogar entulho dentro do poço. Vamos entulhando o poço. Falta chuva e eu jogo entulho. Falta chuva e eu jogo entulho. Chega um momento que não dá para pegar água, absolutamente, vai secando. Jogo areia, jogo pedra, vou jogando. Até que de verdade ele seca por completo. Aonde buscamos água? Quando nós falamos desse poço que acontece dentro da gente. No Senhor Deus. Quando eu não busco, quando eu não vou até Ele, eu vou drenando toda a água que eu recebi ao longo do tempo. Mas se eu não busco mais, vai acabando. Aí eu fiquei pensando de como isso pode acontecer. De como isso pode acontecer. De que você pode secar. O poço pode estar lá, mas sem água. Pode estar lá, mas não tem água. E a questão clássica, básica para nós hoje é, tem água no poço, querido? Você tem água no poço? Você tem água?
Então eu quero te convidar nessa noite a buscar a água mais limpa que existe, mais pura, mais verdadeira, a água que mata a sede da nossa alma, da nossa vida, que é a água que Jesus pode dar. A mesma que ele disse para a mulher: olha, se eu te der da água, você nunca mais vai ter sede. Você vai ser uma fonte a jorrar. E essa é a questão para nós, uma fonte que jorra o tempo todo. Mas de repente não estamos jorrando o tempo todo, jorramos uma vez ou outra, ou paramos. Porque não estamos o quê? Conectados àquele que derrama água sem parar na nossa vida, no nosso tempo, na nossa história. O poço, apesar de tantos anos, estava lá com água, e as pessoas iam lá buscar água todos os dias. Então, de repente, você parou, desconectou a sua relação com o Senhor. Como a gente faz isso? Simples. Desviamos o foco. Perdemos o foco. Começamos a entulhar a nossa vida com outros propósitos, com outros ideais, com outras vontades. Começamos a entulhar as nossas vidas. Começamos a ouvir aquilo que de verdade não interessa ao reino. Buscamos outras coisas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Continuamos um poço, só que sendo entulhado. Areia, pedra, sujeiras das mais diversas. Então vamos secando. E chega um ponto que você seca e nem percebeu que está seco ou seca. Você grita, você diz, você fala, mas não tem sentido. Está vazio. Absolutamente vazio. O encontro de Jesus com a mulher no poço traz para nós essa realidade de que nós precisamos ter água todos os dias. Nós precisamos ter água todos os dias. Você é capaz de verdade pensar no que está secando a mina ou a água dentro de você? Quais são os propósitos definidos para 2023? De verdade. Na sua agenda, estabeleceu-se ali uma relação com Deus, um envolvimento com Deus para encher o poço ou apenas coisas desse mundo? Vida melhor, emprego melhor. Como diz, né, a canção, né, de final de ano, saúde para dar e vender e muito dinheiro no bolso. É isso que você pediu? Se você só pensou isso, eu quero dizer que você está seco. Muito seco. Sabe o que é horrível? É porque às vezes a gente não olha para dentro da gente, a gente olha para o outro. A gente olha para o outro. A gente precisa aprender a olhar para a gente primeiro. Porque a relação com o próximo tem a ver com aquilo que a gente de fato é. E não com aquilo que a gente quer ser, mas aquilo que de fato a gente é. O que a gente quer ser é um propósito que precisa de fato ser alcançado. Mas primeiro eu preciso saber quem eu sou.
E como eu lido com toda essa relação que eu tenho com as pessoas a partir de mim. Porque Jesus disse que eu amo o próximo a partir do amor que eu sinto por mim mesmo. Então toda a relação para fora tem a ver comigo. Com o que eu penso, com o que eu de fato eu acredito, eu vivo. E não o outro. Então, se eu quero, de verdade, produzir água, eu preciso me conectar àquele que de verdade dá água para mim, que é o Senhor Jesus. Que entulha a sua vida? De verdade, o que está entulhando a sua vida? Não conectado e, ao mesmo tempo, trazendo para dentro de si coisas que não pertencem ao reino de Deus. A ira. Poderíamos citar um tanto de coisas que vão dominando o nosso mundo, né, interior, e vai enchendo o nosso coração, e vai enchendo a nossa vida. A gente não abre espaço para outras coisas. Ali no poço, há uma manifestação de graça poderosa, porque Jesus, ele restabelece a vida de uma mulher que se considerava perdida, e as outras pessoas também a consideravam perdida. 5 maridos já tivesse, e o que você tem agora também não é seu. Então, o poço é um lugar de manifestação de graça. E a graça, quando ela nos alcança, ela revela essa profundidade do cuidado, do amor de Deus por nós, porque ela se manifesta de forma libertadora. A graça, ela é libertadora. Ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos direciona. Foi isso que Tito vai dizer, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, ele tem esse poder de libertar, de entrar nas mais profundas entranhas do ser humano, de transformar por profundo. Então, ali, naquele lugar, junto ao poço, há uma manifestação de graça. Então, no poço, onde tem água, há sempre manifestação de graça. Seja na oitava, seja na sua vida pessoal. Se tem água, tem manifestação de graça sobre a sua vida e sobre as pessoas que estão em volta de você. Eu acho que isso é crucial para nós compreendermos a profundidade dessa manifestação de graça. Ou seja, eu sou um instrumento de Deus para produzir isso na vida das pessoas que me cercam. Estão próximas, mas só se tiver água. Porque se não tiver água, o que eu vou passar? O que as pessoas veem em você quando te olham? Ou quando conversam com você? Que Deus você é capaz de revelar aos outros? Qual é? Às vezes, e é chocante, às vezes, as pessoas perceberem que nós estamos completamente perdidos
em relação à vida espiritual. Porque nós não conseguimos transmitir graça à vida das pessoas, a gente só transmite ira, transmite raiva, transmite ódio, transmite um punhado de outras coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. E as pessoas olham para nós e falam, o que é isso? O que você tem? Transmitimos incredulidade, intranquilidade, desconfiança, o tempo todo. Como as pessoas vão olhar para nós em 2023? Olhar dentro dos nossos olhos, olhar para o nosso coração, para a nossa vida, para aquilo que estamos falando, para aquilo que estamos falando. Não é aqui na igreja, fora, longe, lá no trabalho, nos encontros familiares, em todos os lugares, com os vizinhos, o que estamos transmitindo, querido, qual é a mensagem que você passa? Não é que você quer passar, é que você passa. E eu passo o quê? Com a minha história, com a minha vida, com aquilo que eu estou dizendo, com aquilo que eu estou vivendo. Essa mulher, ela recebe essa manifestação de graça de Deus, ela compreende esse poder que a envolve, e ela sai correndo para gritar para todo mundo, olha, encontrei alguém que me disse tudo acerca de mim. E ela convida todo mundo para ir aonde? No poço. Para ouvir de Jesus. Duas coisas. Eu quero afirmar que a oitava é um poço com água. E que você precisa ser um poço com água. É você. Não é o outro. Você. Deixa o outro. Cuide de você. É isso que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa caminhada, da nossa vida. Muitos anos depois, eles estavam lá pegando água no poço. Se não me engano, esse ano serão 32 anos de organização de igreja. Depois de 31 anos, nós estamos aqui buscando água no poço. Porque tem água. Tenha coragem de dizer isso. Eu não sei quantos anos você tem de vida cristã. Mas eu sei que você precisa continuar jorrando água. Água. E se está entulhado, quem sabe é a hora de você começar a tirar todos os entulhos. Todos eles. Não importa quais. Tira. Passar aqui atrás. Não importa. Mas a partir da minha compreensão de que eu preciso, devo ser confrontado com a palavra, e a partir dessa confrontação eu começo a enxergar quais são os entulhos que estão secando o poço que está dentro de mim. Nós vamos ter a ministração da ceia. A ceia, ela tem
eu não vou dizer um momento mágico, porque não é. Mas é um momento de graça, de confronto. É um momento de compreensão de uma espiritualidade sadia. É um momento de nós olharmos não só para trás e percebermos tudo que Ele fez por nós, mas de olharmos para frente, para entendermos o que nós podemos fazer de verdade. Porque comer do pão e beber do cálice é uma manifestação da graça de Deus o tempo todo. E a gente anuncia para todo mundo o nosso compromisso, o nosso pacto, a nossa aliança, que é renovada todo mês, no momento da ceia. Então, hoje à noite, quando você vier comer do pão e beber do cálice, quem sabe é a hora de você dizer: Deus, estou vazio. Está entulhado. Está entulhado. Eu preciso jorrar água. Eu preciso ter água. Porque cheio de areia, cheio de pedra, cheio de sujeira, está sufocando a minha vida. Não dá mais. Assume esse compromisso hoje. Assume essa identidade que você tem com o Senhor Jesus. Para que quando você sair daqui, você saia com a certeza de que você começou a tirar os entulhos. Você se conectou ou reconectou com o Senhor Todo-Poderoso, que faz jorrar água, chover água abundante sobre as nossas vidas. Porque é isso que eu penso. Eu disse para algumas pessoas, eu estava ansioso pelo dia 1º. Porque para mim agora é tudo ano passado. E para mim está longe. Porque eu quero olhar para 2023 dentro de uma nova perspectiva. Acabou 2022. Em 2023. Não só um tempo de gratidão, mas um tempo de Deus jorrar água em abundância sobre as nossas vidas aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Então, quando você comer do pão e beber do cálice, assuma esse compromisso com Deus. Você pode todas as coisas em nome de Jesus. É isso que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode. Não o outro. Você. Não se preocupe com o outro. Deus é poderoso demais para cuidar da vida dele. Cuide só da sua. Já faz muito. Já faz demais. Então se comprometa em ser um poço cheio de água para jorrar em nome de Jesus. E fazendo assim, certamente seremos mais do que vencedores, mais do que abençoados em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vou te dar um tempo para você ir falar com Deus. Quem sabe você precisa se conectar, está desconectado. Sabe, você precisa fazer essa avaliação do que está entulhando a sua vida. Quais são as coisas que estão aí? Está fazendo secar a água. Está te fazendo mal. Que hoje à noite, ao comer do pão, ao beber do cálice, você se reconecte com o Senhor.
você se dispõe a tirar pedra por pedra, entulho por entulho, para que a água jorre em abundância dentro de você, em nome de Jesus. E assim jorre abundantemente na vida dessa igreja, para a glória do Senhor. Tudo começa com você. Tudo começa agora, com uma decisão sua. É uma decisão sua. Quando você vier comer do pão e beber do cálice, tome essa decisão. Diga: Deus, eu quero ser um poço cheio de água, para que as pessoas se encontrem perto de mim e eu transmita graça, eu transmita vida abundante. Aleluia. Senhor, nesta noite, eu lhe suplico que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Que nesta noite o Senhor nos purifica, ó Deus, de todas as nossas, ó Deus, de todos os nossos pecados. Que o Senhor acalme os nossos corações. Que o Senhor nos aponte o melhor caminho. E que o Senhor encha os nossos corações da água mais pura, mais poderosa. E que o Senhor nos habilite, ó Deus, a retirar todos os entulhos. Senhor, em nome de Jesus. Começar, ó Deus, de mim. Ó Deus, que esta água jorre sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui. E de tantas outras pessoas que serão alcançadas, Pai, para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, mas tudo começa com uma decisão, uma atitude. Que seja hoje à noite, Pai, ao comer do pão e ao beber do cálice, ó Deus, que todos nós, ó Deus, possamos assumir esse compromisso contigo em primeiro lugar. E assim, ó Deus, experimentar, ó Deus, poderosamente, ó Deus, não só a libertação, mas a transformação profunda dentro de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Eu lhe suplico nessa noite. Amém e amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Paulo, ele ensina a igreja de Corinto sobre a administração da ceia. Ele diz que quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós damos um testemunho de transformação e de vida. E ao mesmo tempo anunciamos a vinda do Salvador. Porque nós esperamos ansiosamente pela sua volta. Então, quando eu como do pão, eu não só me comprometo com Ele, com o seu reino, com a sua vontade, mas eu proclamo incessantemente de que um dia Ele vai voltar. Vai nos levar e vamos comer vamos beber do suco da videira, juntamente com Ele. Ele diz aos seus amigos, discípulos: isto é o meu corpo que é oferecido por vós. Comei dele tudo. Santifica-nos, ó Deus. Alimenta a nossa alma. Abençoa-nos, ó Deus. Eu lhe suplico nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.